8 de setembro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Ontem, após a entrevista do CEO Jorge Braga ao programa Seleção Sport TV, do canal Acaba, que tem o mesmo nome, muitos alvinegros ficaram se perguntando em vários grupos WhatsApp, em redes sociais, o Glorioso virou um clube mais profissional? Irei dar a minha opinião a respeito deste tema. E a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou os jogos do Flamengo com torcida a partir do dia 15 de setembro. E aí? Não teremos jogos do Botafogo com torcedores no estádio Newton Santos? Vou explicar o motivo dessas partidas do rubro-negro terem torcedores. E outro detalhe, Série B, tivemos a rodada 22 sendo findada com empate entre Cruzeiro e a equipe do Goiás por 1-1 e também a goleada do Coxa 4-0 em cima do Brusque. Também o Guarani venceu na rodada. Mas esse resultado do Goiás não foi tão ruim. Explico pra vocês nesse nosso Giro de Notícias. Editor, oi! Roda a vinheta aí, fazendo favor? Pode deixar. Eu que sou editor do canal, por que eu tô fazendo essa graça? Roda a vinheta aí. Já deixou seu like? Então deixe seu like, é muito importante para que outras pessoas conheçam o meu trabalho aqui, que eu faço humildemente com mais de 90 vídeos ao mês falando sobre Botafogo, mais de 1000 ao ano falando a respeito da estrela solitária de General Severiano, o clube que a gente ama. Então, se você não deixou seu like, deixe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Se você quiser ser membro e ajudar o canal do TF, agradeço demais. E venham aqui porque são 3 conteúdos diários. Vamos às notícias. E a Prefeitura do Rio aceitou o pedido do Flamengo e vai liberar a presença de público nos jogos da equipe a partir do jogo contra o Grêmio no dia 15 de setembro, a próxima quarta-feira, no jogo de volta da Copa do Brasil. São 3 jogos que servirão como eventos teste e que permitirão a ocupação de 35% a 50% da capacidade do estádio do Maracanã. Esse crescimento será proporcional. Primeiro jogo 35%, depois 40% e depois 50%. Serão 3 jogos do Flamengo. Tem todos os protocolos, você tem que ter distância de 1 metro dos assentos, máscara, você pode entrar com álcool em gel, você tem que estar ali com os exames ou PCR feito ou com as doses da vacina. Então são detalhes que você precisa ter para entrar no estádio do Maracanã. No caso do Botafogo, que é o que interessa para todos nós, para termos torcedores no estádio Newton Santos, existe aquela situação da isonomia da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos uma reunião na próxima semana a respeito deste tema, porque várias cidades já têm as autorizações para que tenhamos torcedores nos estádios. Por exemplo, o Curitiba já poderia ter torcida lá no estádio Couto Pereira, mas não aceitou. No caso do Cruzeiro, já teve a liberação, teve um jogo da Série B com torcedores. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte acabou restringindo novamente e não liberou que torcedores pudessem ir aos estádios. Agora vamos aguardar, porque depende muito. A situação do Botafogo depende de um acerto nesses jogos do Flamengo, que não tenhamos ali situações bizarras que aconteceram no jogo lá do Cruzeiro, que teve um retrocesso. E se do Flamengo for aprovado, a tendência é que a Prefeitura do Rio de Janeiro libere torcida para os demais jogos que acontecerão na cidade do Rio, né? Poderão ser beneficiados Botafogo, Vasco e Fluminense. Agora vamos aguardar. Tivemos jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, aqueles que mais importam para nós. O Goiás empatou com o Cruzeiro, fechando a 22ª rodada por 1-1. E isso fez com que a equipe de Goiânia ultrapassasse o Botafogo na tábua de classificação e ficasse em terceiro. Porém, nessa rodada que já teve início na segunda-feira, acontecerá o jogo entre CRB e o próprio Goiás. Se acontecer o empate e o Botafogo vencer o Londrina, terminará esta 23ª rodada na 2ª posição, continuando atrás do líder Coritiba, que faz uma Série B gigante. Ontem goleou sem nenhum esforço a equipe do Brusque, que está em queda livre. Falei isso aqui quando analisei o segundo turno, que eu não acreditava que o Brusque tivesse força para brigar na parte de cima da tabela, e ontem novamente foi derrotado na Série B do Campeonato Nacional. O Coxa, para mim, virou a equipe a ser batida. Tem 45 pontos, faltam 5 vitórias para conseguir, não matematicamente, o acesso, porque ali faltam várias rodadas ainda, mas chegar a uma pontuação que dê para eles uma segurança para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.
Agora é aguardar, o Botafogo tem que fazer a sua parte no sábado contra o Londrina, no estádio Newton Santos, e dar aquela secadinha marota, moleque serelepe ali no jogo entre Goiás e CRB. Se acontecer o empate, a gente termina a rodada na segunda posição. No mínimo, o Botafogo vencendo o seu jogo contra o Londrina, terminará a rodada na terceira posição devido a esse confronto direto. Pode terminar até ou 4 ou 3 pontos com uma vitória a mais das equipes que estão atrás em relação ao G4. Vamos lá, Botafogo, vamos fazer a nossa parte contra o Londrina. Botafogo virou um clube profissional? Na minha opinião, está indo para o caminho certo. Primeiro, a promessa de campanha do presidente Durcésio Mello aconteceu, que foi a contratação de um CEO e um profissional que não é do futebol, um profissional do mercado. Existem alguns pontos que a gente tem que analisar nesta jornada. O Braga, ele vai nos números. A situação dele a respeito do futebol ainda é algo que ele não encara, ele não entra no lúdico, naquela situação do passional que rege o futebol. O Braga, ele vai sempre no número. Dá para contratar? Dá para fazer? Não dá? Não vamos fazer. Ele sempre vai nesta posição, neste posicionamento. E é um choque de realidade para o futebol, como ele disse ontem no Sport TV. Ainda existe, claro, dentro do Botafogo, enraizado o amadorismo. Isso como em boa parte das equipes do futebol nacional. Conselheiros, diretores, pessoas que ainda acham que o clube tem que agir à moda antiga. Não tem que ter CEO, tá gastando com isso para quê? Mas para quem pensa no futebol moderno, para quem pensa numa reestruturação, tem que ter sim profissionalismo. Sem isso, não adianta, meus amigos. O Botafogo vai continuar rodando e não vai evoluir. Tendo profissionais como o CEO Jorge Braga, que pode trazer uma visão mercadológica para o Glorioso, isso é uma possibilidade de uma mudança estrutural. Vai dar certo? Só o tempo dirá. Já melhorou alguns pontos? Claro, o Botafogo tem uma estrutura um pouco diferente hoje. O Botafogo, ele pensa de uma maneira mais complexa. Pelas notas que a gente vê, pelo posicionamento que o Botafogo hoje tem a respeito de todos os temas, a negociação do Rafael é um caso emblemático. Foram várias notas soltas dentro desse período, uma informando que realmente existia uma conversa e depois uma nota do CEO Jorge Braga explicando o que está rolando a respeito da negociação. Fico muito feliz que o Botafogo tente um caminho diferente, porque se a gente continuasse no caminho que estávamos, não iríamos sair do lugar. Por isso que eu falei, uma roda gigante, que roda e não sai do lugar. É muito mais fácil o Botafogo ser uma roda de um veículo, né? Porque roda e se desloca. Porque só assim a gente pode sonhar com algo de diferente. SA é um sonho, é algo que a gente quer que aconteça, mas ainda não é certeza que vá acontecer. Mas vamos aguardar, vamos torcer que o Botafogo ele continue nesse caminho, que seja interessante para todos nós e que o rumo e que o ponto final seja um clube extremamente profissional, um clube que atraia investidores, um clube que atraia patrocinadores, um clube que atraia grandes jogadores, aumente o número de torcedores e o principal, que a gente anseia, títulos. Só assim que o Botafogo pode chegar a um caminho que sonhamos tanto. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fiquem atentos aqui ao canal do TF. Entrem várias vezes aqui hoje porque o dia pode ser especial. Um abraço, tchau, tchau. Fui, fiquem com Deus. Vamos juntos pra cima deles, fogão! Valeu, galera. Tamo junto sempre. Fui. Um beijo, tchau, tchau. Valeu.